Capítulo 5. As emoções inúteis, culpa e preocupação. No decorrer de toda a vida, as emoções mais fúteis são o sentimento de culpa pelo que foi feito e a preocupação com o que poderia ter sido feito. São grandes desperdícios. Preocupação e culpa, culpa e preocupação. Ao examinar esses dois pontos fracos, você começará percebendo o quanto eles são ligados. De fato, podem ser encarados como os dois extremos da mesma zona. Culpa, passado, preocupação, futuro. Aí está. Culpa quer dizer que você desperdiça seus momentos presentes, imobilizado e em consequência de um comportamento passado, enquanto a preocupação é o estratagema que o mantém imobilizado no presente, em função de alguma coisa futura. Quase sempre alguma coisa sobre a qual não se tem controle. Pode ver isso claramente se tentar pensar em si próprio, sentindo-se culpado de um acontecimento que ainda deve ocorrer, ou preocupando-se com algo que já aconteceu. Embora uma reação vise o futuro e a outra o passado, ambas servem ao propósito idêntico de mantê-lo aborrecido ou inerte no seu momento presente. Robert Jones escreveu em Golden Day: não é a experiência de hoje que enlouquece os homens, é o remorso por algo que aconteceu ontem e o temor do que o amanhã pode revelar. Você vê exemplos de culpa e preocupação por toda parte, praticamente em todas as pessoas. O mundo está cheio de gente que se sente muito mal quando há algo que não devia ter feito, ou apavorado com o que pode ou não acontecer. Você provavelmente não constitui exceção. Se tem grandes zonas de preocupação e culpa, elas devem ser exterminadas, desinfetadas e esterilizadas para sempre. Elimine de uma vez esses percevejos de preocupação e de culpa que infestam tantas áreas de sua vida. Culpa e preocupação representam, talvez, as formas mais comuns de angústia em nossa cultura. Com a culpa, você focaliza um fato passado, sente-se deprimido ou zangado em função de algo que fez ou disse, e estraga seus momentos presentes ocupado com sentimentos que dizem respeito a um comportamento anterior. Com a preocupação, você gasta à toa esses preciosos momentos de agora, obcecado por um evento futuro. Quer esteja olhando para trás, quer para frente, o resultado é o mesmo. Está jogando fora o momento presente. Um exame mais cuidadoso da culpa. Muitos de nós fomos submetidos a uma conspiração de culpa no decorrer de nossas vidas, uma trama tão deliberada para nos transformar em verdadeiras máquinas de culpa. A máquina funciona assim. Alguém envia uma mensagem destinada a lembrar-lhe que você foi um mau sujeito, em decorrência de algo que disse ou que deixou de dizer, que sentiu ou que deixou de sentir, que fez ou que deixou de fazer. Você reage sentindo-se mal em seu momento presente. Você é a máquina da culpa, um dispositivo que anda, fala, respira e que reage com culpa toda vez que o combustível apropriado é derramado dentro de você. E que está muito bem lubrificado, se teve uma imersão total dentro de nossa cultura geradora de culpa. Por que você aceitou as mensagens de preocupação e culpa que foram atiradas sobre você durante tantos anos? Em grande parte, porque é considerado mal o fato de você não se sentir culpado e desumano não se preocupar. Tudo se relaciona com as circunstâncias de dar importância. Se você realmente dá importância aos outros ou às coisas, então mostra esse interesse sentindo-se culpado pelas coisas terríveis que tiver feito ou dando alguma prova evidente de que se preocupa com o futuro deles. É quase como se tivesse que demonstrar sua neurose para ser rotulado como uma pessoa capaz de dar importância. A culpa é o mais inútil dos comportamentos dos pontos fracos. É, de longe, o maior desperdício de energia emotiva. Por quê? Porque, por definição, você está se sentindo imobilizado,
no presente, por algo que já aconteceu, e nenhuma dose de culpa poderá jamais mudar a história. Distinguindo-se culpa da aprendizagem com seu passado. A culpa não é apenas uma preocupação com o passado, é a imobilização do momento presente em função de um acontecimento passado. E o grau de imobilização pode ir de um ligeiro aborrecimento a uma severa depressão. Se você está apenas aprendendo com seu passado e jurando evitar a repetição do mesmo comportamento específico, não se trata de culpa. Você sente culpa somente quando é impedido de agir no momento presente, em resultado de se ter anteriormente comportado de determinada maneira. Aprender com os próprios erros é uma atitude sadia e uma parte necessária do desenvolvimento. A culpa é doentia porque nela você está usando erradamente a sua energia para se sentir agora ferido. Se sentir aborrecido e deprimido por um acontecimento que já é histórico. E é fútil, da mesma forma que é doentia. Não há culpa que seja capaz de desfazer coisa alguma. As origens da culpa. Há dois caminhos básicos pelos quais a culpa torna-se parte da bagagem emocional do indivíduo. No primeiro, a culpa é aprendida na primeira idade e permanece com o adulto como resíduo da reação infantil. No segundo, a culpa é autoimposta pelo adulto por uma infração de um código que ele afirma observar. Culpa residual. Esta culpa é a reação emocional que se carrega com as lembranças da infância. Há numerosos geradores dessa culpa, e embora funcionem para produzir resultados nas crianças, as pessoas as continuam carregando como adultos. Alguns desses resíduos envolvem advertências tais como: papai não vai gostar mais de você se fizer isso outra vez. Você devia sentir-se envergonhado de si mesmo, como se isso pudesse ter alguma utilidade para você. Oh, está bem, sou apenas sua mãe. Quando adulto, os subentendidos por trás dessas frases ainda podem ferir. Se uma pessoa decepciona seu patrão ou outros que tenham transformados em pais, a persistente tentativa de ganhar-lhes o apoio está presente, do mesmo modo que a culpa, quando os esforços não são bem-sucedidos. A culpa residual também aparece no sexo e no casamento, e pode ser encontrada nas numerosas autocensuras e desculpas pelo comportamento anterior. Essas reações de culpa se manifestam como resultado de se ter aprendido na infância a ser manipulado pelos adultos, mas ainda podem operar quando a criança cresce. Culpa autoimposta. Essa segunda categoria de reações de culpa é uma área muito mais difícil. Nesse caso, o indivíduo está sendo imobilizado por coisas que fez recentemente, mas que não se vinculam necessariamente à sua vida de criança. Essa culpa é imposta ao eu quando uma regra adulta ou um código moral é quebrado. O indivíduo pode sentir-se mal por longo tempo, muito embora seu sofrimento nada possa fazer para alterar o que aconteceu. Exemplos típicos de culpa autoimposta incluem falar asperamente com alguém e odiar-se por isso, ou esgotar-se emocionalmente no presente em razão de algum ato como roubar uma loja, não frequentar a igreja ou ter dito a coisa errada no passado. Assim, você pode considerar todas as suas sensações de culpa ou como reações a padrões impostos residuais, nos quais você ainda está tentando agradar uma autoridade ausente, ou como resultado de tentar viver de acordo com padrões autoimpostos, que realmente você não aceita, mas que por alguma razão finge aceitar. Em qualquer dos casos, é um comportamento estúpido e, mais importante, sem qualquer utilidade. Você pode ficar sentado o resto da vida, lamentando-se sobre o quanto foi mal, sentindo-se culpado até morrer, e nem um minúsculo fragmento dessa culpa irá contribuir de maneira nenhuma para corrigir este antigo comportamento.
Sua culpa é uma tentativa para mudar a história, para fazer com que ela não seja como é. Mas a história é assim, e você nada pode fazer a respeito. Você pode começar a mudar de atitude sobre as coisas em relação às quais experimenta sentimento de culpa. Nossa cultura tem muitos traços de puritanismo que enviam mensagens como: se é divertido, espera-se que você se sinta culpado fazendo isso. Muitas das suas próprias reações de culpa autoimpostas podem ter suas origens situadas nesse tipo de raciocínio. Talvez você tenha aprendido que não deve satisfazer seus desejos, nem achar graça numa piada imoral, ou que não deve ter determinado comportamento sexual. Embora as mensagens repressivas sejam onipresentes em nossa cultura, a culpa, por se sentir gratificado, é puramente auto-infligida. Você pode aprender a saborear o prazer sem um sentimento de culpa. Pode aprender a ver a si mesmo como alguém que é capaz de fazer algo que se enquadre em seu próprio sistema de valores e que não prejudique os outros. E a fazer isso sem culpas. Se você faz algo, seja lá o que for, e não gosta do fato em si, ou de você mesmo por tê-lo feito, pode jurar que eliminará tal comportamento voluntariamente no futuro. Mas experimentar uma sentença de culpa autoimposta é uma viagem neurótica que você não precisa fazer. A culpa não ajuda. Não só mantém você imobilizado, mas também estimula as oportunidades de que venha a repetir o comportamento indesejável. A culpa pode ser a sua própria recompensa, bem como a permissão para repetir o comportamento. Enquanto você guardar a justificativa potencial de absolver-se através da culpa, será capaz de manter-se nessa roda viciosa que não conduz a parte alguma, salvo a infelicidade presente. Categorias e reações tipicamente produtoras de culpa. Culpa que os pais estimulam em crianças de todas as idades. Manipulação da criança para executar uma tarefa por meio da culpa. Um dos pais: Donnie, vá buscar as cadeiras lá embaixo, já vamos comer. Criança: está bem, mamãe, num minuto, estou olhando o jogo e faço assim que acabar esse lance. Sinal de culpa emitido pela mãe. Pode deixar, eu faço isso, mesmo com as minhas costas doendo. Fique aí sentada e divirta-se. Donnie tem visões da mãe caindo com 6 cadeiras por cima dela e sente-se responsável. A mentalidade do eu me sacrifiquei por você é extremamente eficaz como produtora de culpa. Nela, um pai ou mãe pode recordar todas as duras ocasiões em que abriu mão de sua felicidade para que você pudesse ter determinada coisa. E você, naturalmente, se pergunta como pôde ser tão egoísta, depois que lhe lembraram todas as suas dívidas. As referências às dores do parto são um exemplo dessa atitude produtora de culpa. Suportei 18 horas de dores só para trazer você ao mundo. Permaneci casada com seu pai por sua causa. Esta última tem por objetivo fazer você se sentir culpado pelo mau casamento da mamãe. A culpa é um método eficiente para a manipulação das ações dos filhos pelos pais. Está bem, vamos ficar aqui sozinhos. Vá se divertir como sempre fez, não se preocupe conosco. Afirmações desse tipo são eficazes para fazer você telefonar ou visitá-los com regularidade. Com uma ligeira modificação, você pode ouvir: o que é que há? Quebrou o dedo e não pode discar um telefone? O genitor liga a máquina de culpa e você age de acordo, se bem que ressentido. A doença dos pais é um superfabricante de culpa. Você fez a minha pressão subir. As referências a me matar ou fazer com que eu tenha um ataque de coração são eficazes estimulantes de culpa, do mesmo modo que o fato de censurá-lo praticamente por todos os problemas normais associados ao envelhecimento. Você precisa de ombros largos para carregar essa culpa por aí, pois ela pode literalmente durar a vida inteira. E se você for particularmente vulnerável, pode mesmo carregar a culpa da morte de um dos pais. A culpa sexual imposta pelos pais é extremamente comum, porque todo pensamento ou comportamento sexual é solo fértil para o cultivo da culpa. Deus nos livre de que você se masturbe. É mal. Através da culpa, você pode ser manipulado no sentido de atitude sexual correta.
Você devia se envergonhar de ler estas revistas. Não devia nem ter esses pensamentos. O comportamento socialmente adequado pode ser estimulado com culpa. Como é que você pôde me embaraçar, metendo o dedo no nariz na frente da vovó? Você se esqueceu de agradecer. Que vergonha! Quer que os nossos amigos pensem que não lhe dou educação? Uma criança pode ser ajudada a aprender o comportamento socialmente aceitável sem o acompanhamento de culpa. Uma simples recomendação, seguindo-se a uma explicação da razão pela qual o comportamento é indesejável, é muito mais eficaz. Por exemplo, se for dito a Donnie que suas constantes interrupções são desconcertantes e tornam a conversação impossível, a primeira semente será plantada nele, sem ter o sentimento de culpa que acompanha uma declaração como esta. Você está sempre interrompendo, devia envergonhar-se de si mesmo. É impossível falar com você por perto. Culpa vinculada ao amante ou esposo. A culpa do se você me amasse constitui um meio de manipular um amante. Essa tática é particularmente útil quando alguém deseja punir um parceiro por alguma atitude em especial, como se o amor dependesse do tipo certo de comportamento. Sempre que uma pessoa não corresponde ao desejado, a culpa pode ser usada para trazê-la de volta à posição certa. Ela tem que se sentir culpada por não ter amado o outro. O rancor, os longos silêncios e os olhares magoados são métodos úteis para engendrar culpa. Não quero falar com você, isso o porá em seu lugar. Ou não se aproxime de mim. Como é que espera que eu seja carinhosa depois do que você fez? Esta é uma tática geralmente empregada no caso de um comportamento inconveniente da parte de um dos parceiros. Frequentemente, anos depois de um incidente, uma atitude é relembrada para ajudar outra pessoa a escolher uma culpa atual. Mas não se esqueça do que você fez em 1951, ou como é que eu poderia jamais acreditar em você, se uma vez você já me desapontou. Dessa maneira, um dos parceiros pode manipular o presente do outro com referências ao passado. Se um deles finalmente se esqueceu daquilo, o outro pode, periodicamente, trazer a coisa de volta para manter presentes os sentimentos de culpa em relação ao comportamento passado. A culpa é útil para fazer um parceiro de amor conformar-se com as exigências e os padrões de comportamento do outro. Se você fosse responsável, teria me chamado. Ou esta é a terceira vez que tenho que despejar o lixo. Acho que você apenas se recusa a fazer sua parte. O objetivo? Fazer com que um dos parceiros faça aquilo que o outro quer. O método? A culpa. Culpa inspirada pelos filhos. O jogo da culpa inspirada pelos pais pode ser feito invertido. A culpa pode ser uma rua de mão dupla e as crianças são tão capazes de usá-la na manipulação de seus pais como vice-versa. Se uma criança percebe que seu pai ou mãe não pode vê-la infeliz e se sentirá culpada pelo fato de ser um mau pai, ela com frequência tentará usar essa culpa para manipular o genitor. Um acesso de raiva no supermercado pode produzir o doce desejado. O pai de Sally deixa ela fazer isso. Portanto, o pai de Sally é um bom pai e você não é. Você não gosta de mim. Se gostasse, não me trataria dessa maneira. E o ultimato: eu devo ser adotada. Meus verdadeiros pais não me tratariam assim. Todas essas afirmações carregam a mesma mensagem. Você, como pai, deveria se sentir culpado por tratar seu filho dessa maneira. É claro que as crianças aprendem esse comportamento gerador de culpa através da observação dos adultos de seu mundo, usando-o para conseguir o que querem. A culpa não é um comportamento natural, é uma reação emocional aprendida que só pode ser usada se a vítima mostra ao explorador que ela é vulnerável. As crianças sabem quando você é suscetível. Se constantemente lhe lembram as coisas que você fez ou que não fez, com o propósito de obterem aquilo que desejam, então é porque aprenderam o truque da culpa. Se seus filhos usam semelhantes táticas, é que as aprenderam em algum lugar, e muito provavelmente com você. Outras instituições produtoras de culpa. A maioria das prisões opera segundo a teoria da culpa, isto é, se uma pessoa fica bastante tempo sentada, pensando em como agiu mal, ficará sendo melhor por causa da culpa. Sentenças de prisão por crimes não violentos, tais como sonegação de impostos, infrações de trânsito, contravenções civis, são exemplos desse tipo de raciocínio. O fato de que uma percentagem impressionantemente alta de detentos volta ao comportamento ilícito nada fez para abalar essa crença.
Nenhuma soma de culpa, não importa quão grande, poderá mudar o comportamento passado. Além disso, as prisões não são lugares onde novas opções legais sejam aprendidas. Em vez disso, estimulam uma repetição do comportamento ilegal, porque revoltam o prisioneiro. Em nossa sociedade, a gorjeta constitui uma prática que acabou refletindo não o serviço de qualidade superior, mas a culpa da pessoa que é servida. Espertos garçons e garçonetes, motoristas de táxi, etc., outros empregados, aprenderam que a maioria das pessoas não sabe enfrentar a culpa de não se comportar da maneira correta e assim dará a gorjeta na percentagem habitual, independentemente da qualidade do serviço recebido. Assim, a mão espalhafatosamente estendida, os comentários atrevidos e olhares fulminantes são usados para criar a culpa e logo por trás dela a gorjeta suculenta. Sujar com lixo, fumar e outros comportamentos inaceitáveis podem constituir ações pelas quais você pode acabar se sentindo culpado. Talvez você tenha deixado cair um cigarro ou um copo de papel. Um olhar severo de um estranho pode lançá-lo em paroxismos de culpa por ter se comportado de maneira tão vulgar, em vez de se sentir culpado por algo que você fez, porque é que simplesmente não resolve não mais se comportar de uma forma antissocial. A culpa da expressão sexual. Talvez a área em que a culpa floresce mais plenamente em nossa sociedade é no terreno do sexo. Já vimos como os pais criam culpa nos filhos por atos ou pensamentos sexuais. Os adultos não se sentem menos culpados em matéria de sexo. As pessoas se esgueiram para ver filmes pornográficos para que os outros não fiquem sabendo como se comportaram mal. Há pessoas que não podem admitir que gostam de sexo oral e muitas vezes sentem-se culpadas até mesmo por pensarem nisso. As fantasias sexuais são também eficientes produtoras de culpa. Muitos se sentem mal pelo fato de terem tais pensamentos e negam a existência deles, mesmo em particular ou em terapia. De fato, se eu tivesse que localizar um centro de culpa no corpo, haveria de colocá-lo nas virilhas. Isto é apenas um ligeiro rol das influências culturais que conspiram para ajudar você a escolher a culpa. Agora vamos passar os olhos pelas razões psicológicas para o sentimento de culpa. Tenha em mente que qualquer que seja o dividendo, ele tende a ser autodestrutivo. E lembre-se disso da próxima vez que optar pela culpa em lugar da liberdade. Razões psicológicas para escolher a culpa. Aqui estão as razões fundamentais para que você escolha desperdiçar o seu presente sentindo-se culpado em relação às coisas que fez ou que deixou de fazer no passado. Usando seus momentos atuais para se sentir culpado de algo que já aconteceu, você não tem que aproveitar esses momentos de nenhuma forma produtiva e autoestimuladora. Muito simplesmente, tal como tantos comportamentos autodestrutivos, a culpa é uma técnica de fuga ao esforço individual no presente. Assim, você transfere a responsabilidade pelo que é ou não é, e agora para o que você foi ou não, no passado. Pelo fato de atribuir a responsabilidade ao passado, você não apenas evita o duro esforço da mudança de si próprio, agora, mas também os riscos resultantes que acompanham a mudança. É mais fácil imobilizar-se com a culpa pelo passado do que seguir pelo caminho arriscado do desenvolvimento no presente. Há uma tendência para se acreditar que, se você se sente bastante culpado, acabará por ser perdoado pelo seu mau comportamento. Essa razão, para ser perdoado, constitui a base da mentalidade carcerária, anteriormente descrita, na qual o detento paga seus pecados, sentindo-se terrivelmente mal por um longo tempo. Quanto maior a transgressão, mais longo o período de remorso necessário para o perdão. A culpa pode ser uma maneira de retorno à segurança da infância, época sem risco, na qual os outros tomavam as decisões por você e cuidavam de você. Ao invés de tomar consciência de si no presente, você confia nos valores dos outros, vindos de seu passado. E ainda mais uma vez, a razão está em ser protegido quanto ao tomar a si o encargo de sua própria vida. A culpa é um método útil para transferir a responsabilidade de seu comportamento de você mesmo para os outros. É fácil enfurecer-se ante a maneira pela qual está sendo manipulado e deslocar o foco de sua culpa para longe de si, jogando-o sobre essas infernais outras pessoas que são tão poderosas que podem fazer você sentir tudo aquilo que queiram que sinta, inclusive culpa.
Frequentemente você pode obter a aprovação dos outros, mesmo quando eles não aprovam seu comportamento, demonstrando sentir-se culpado por tal comportamento. Pode ser que você tenha feito alguma coisa imprópria, mas pelo fato de se sentir culpado, está mostrando que conhece a maneira certa de se comportar e está tentando agir corretamente. A culpa é um meio soberbo para conseguir a piedade dos outros. Não importa que o desejo de piedade seja uma clara indicação de pouca autoestima. Nesse caso, você prefere que os outros tenham pena de você a gostar de si próprio e respeitar-se. Algumas estratégias para eliminar a culpa. Comece a encarar o passado como algo que nunca poderá ser mudado, não importa a maneira como se sinta a respeito. Está acabado. E seja qual for a culpa que você escolha, isso não fará o passado diferente. Grave em sua consciência esta frase: o meu sentimento de culpa não mudará o passado, nem fará de mim uma pessoa melhor. Esse tipo de raciocínio vai ajudá-lo a diferenciar a culpa do fato de aprender em resultado da experiência do passado. Pergunte a si mesmo o que você está evitando no presente com a culpa do passado. Pelas circunstâncias de refletir sobre isso em particular, você eliminará a necessidade de culpa. Um cliente meu, que havia mantido um caso extramatrimonial durante algum tempo, fornece um bom exemplo para esse tipo de eliminação de culpa. O homem alegava sentir-se culpado com o caso, mas continuava a escapar da esposa toda semana para ver a outra mulher. Eu lhe disse que a culpa de que ele tanto falava era uma emoção completamente fútil, que não tornava melhor seu casamento e o impedia mesmo de ter prazer com o caso. Ele tinha duas escolhas. Podia reconhecer que estava dedicando seu presente a um sentimento de culpa, porque isso era mais fácil do que fazer um cuidadoso exame do seu casamento e tomar uma atitude a respeito dele e de si próprio. Ou poder aprender a aceitar seu comportamento, poder admitir que desculpava a atividade sexual fora do matrimônio e aceitar o fato de que seu sistema de valores compreendia um comportamento que muitos condenavam. Em qualquer dos casos, estaria escolhendo a eliminação da culpa, mudando a si próprio ou se aceitando. Comece a aceitar determinadas coisas a seu respeito que você escolheu, mas de que os outros possam não gostar. Assim, se seus pais, patrão, vizinhos, amigos, etc., se mostram contrários a algum aspecto do seu comportamento, você pode considerar isso natural. Lembre-se do que foi dito antes sobre procura de aprovação. É necessário que você aprove a si mesmo. A aprovação dos outros é agradável, mas não é importante. Uma vez que você não precise mais de aprovação, desaparecerá a culpa pelo comportamento que não é aprovado. Mantenha um diário de culpa e registre nele quaisquer momentos de culpa, anotando com precisão quando, por quê e com quem ocorreram e aquilo que você está evitando no presente com a angústia do passado. O diário poderia fornecer alguns úteis esclarecimentos sobre seu ponto especial de culpa. Reconsidere seu sistema de valores. Em que valores você acredita e quais são os que finge aceitar. Faça uma relação de todos esses falsos valores e decida-se a viver de acordo com um código de ética que seja estabelecido por você mesmo e não por um que lhe tenha sido imposto pelos outros. Faça uma relação de todas as coisas más que você fez em sua vida. Atribua pontos de culpa para cada uma delas, numa escala de 1 a 10. Some os resultados e veja se faz alguma diferença no presente. Se o final é igual a 100 ou a 1 milhão, o momento presente continua a ser o mesmo e toda a sua culpa não passa de um desperdício. Avalie as consequências reais de seu comportamento. Ensine às pessoas de sua vida que tentam manipulá-la através da culpa que você é perfeitamente capaz de lidar com o desapontamento delas a seu respeito. Assim, se mamãe começa sua cena de culpa com você deixou de fazer isso ou vou apanhar as cadeiras, pode continuar sentada aí, etc. Está bem, mamãe. Se você quer arriscar as costas por causa de algumas cadeiras, só porque não pode esperar uns minutos, acho que não há nada que eu possa fazer para fazê-la mudar de ideia. Vai demorar um pouco, mas o comportamento das pessoas começará a mudar, uma vez que percebam que não podem forçar você a escolher a culpa. Uma vez que você desative a culpa, o controle emocional sobre você e a possibilidade de manipulação são eliminados para sempre. O diálogo que se segue representa um exercício de faz de conta ocorrido num grupo de terapia, conduzido por mim, no qual um jovem de 23 anos estava enfrentando a mãe, representada por outro membro do grupo, na situação de querer deixar o ninho. A mãe estava usando toda a reação produtora de culpa
para impedir que o jovem saísse de casa. Este diálogo foi resultado final de 1 hora ensinando a filha como escapar das declarações criadoras de culpa de sua mãe. Jovem: mãe, vou sair de casa. Mãe: se você fizer isso, eu terei um ataque do coração. Você sabe como meu coração está e como preciso de você para me ajudar com os remédios e tudo mais. Jovem: você está preocupado com sua saúde e pensa que não pode se arranjar sem mim. Mãe: é claro que não posso. Veja só, fui boa para você todos esses anos e agora você vai embora, deixando-me aqui para morrer? Se isso é tudo que você pensa de sua mãe, vá em frente. Jovem: você pensa assim porque me ajudou quando eu era pequena e acha que eu devo pagar ficando aqui e não me tornando independente e vivendo sozinho. A mãe, apertando o peito: estou tendo um ataque de taquicardia agora mesmo. Acho que vou morrer. Você está me matando. É isso que você está fazendo. Jovem: há alguma coisa que você gostaria de me dizer antes que eu vá embora? Nesse diálogo, o jovem recusou-se a ceder aos indisfarçados produtores de culpa oferecidos pela mãe. O jovem tinha sido literalmente um escravo e todo esforço para se libertar tinha encontrado sempre uma argumentação geradora de culpa. A mãe estava pronta para usar qualquer recurso para manter o jovem dependente sob seu controle. E o jovem ou tinha que aprender novas reações ou ficaria sendo um escravo da mãe e de sua própria culpa pelo resto da vida. Preste cuidadosa atenção às respostas do jovem. Em 2 deles, o jovem refere-se à mãe como responsável por seus próprios sentimentos, dizendo: você pensa em vez de eu acho, ou o potencial de culpa é com habilidade minimizado. Assim é a culpa em nossa cultura, um instrumento conveniente para a manipulação dos outros e uma fútil perda de tempo. Preocupação, ou outro lado da moeda, é do ponto de vista do diagnóstico idêntico à culpa, mas focaliza exclusivamente o futuro e todas as coisas terríveis que poderiam acontecer. Vendo a preocupação mais de perto. Não há nada com que se preocupar, absolutamente nada. Você pode passar o resto de sua vida, a começar por agora, preocupando-se com o futuro e nenhuma soma de preocupação mudará coisa alguma. Lembre-se de que a preocupação é definida como ser imobilizado no presente em resultado do que irá ou não acontecer no futuro. Você precisa ter cuidado para não confundir preocupação com o planejamento do futuro. Se você está fazendo planos e se a atividade do momento presente pode contribuir para um futuro mais conveniente, então isso não é preocupação. Só é preocupação quando você fica de alguma forma imobilizado, agora em função de um acontecimento futuro. Da mesma forma que nossa sociedade estimula a culpa, assim também encoraja a preocupação. Mais uma vez, tudo começa com o fato de se equacionar a preocupação em termos de cuidado. Se você gosta de alguém, diz a mensagem, então está fadado a preocupar-se com essa pessoa. Assim, ouvirá frases como: é claro que estou preocupado, isso é natural quando você tem carinho por alguém. A preocupação é endêmica em nossa cultura. Quase todo mundo gasta uma absurda quantidade de momentos presentes preocupando-se com o futuro. E tudo por nada. Nem um único momento de preocupação tornará as coisas melhores. De fato, a preocupação muito provavelmente contribuirá para que você seja menos eficiente ao lidar com o presente. Mais ainda, a preocupação nada tem a ver com amor, que proclama um relacionamento no qual cada pessoa tem o direito de ser aquilo que escolhe ser, sem nenhuma condição determinante imposta pelo outro. Muito de sua preocupação diz respeito a temas sobre os quais você não tem controle. Você pode se preocupar quanto quiser sobre a guerra, a economia, as possíveis doenças, mas a preocupação não trará a paz nem a prosperidade ou a saúde. Como indivíduo, você tem pouco controle sobre quaisquer desses assuntos, e ainda mais a catástrofe sobre a qual está se preocupando acaba sendo menos horrível na realidade do que era em sua imaginação. Comportamentos típicos de preocupação em nossa cultura. Reuni os dados que se seguem de cerca de 200 adultos numa conferência que fiz uma noite. Chamo a lista de folha de preocupação e você pode dar a si mesmo notas de preocupação. Sua folha de preocupação. Eu me preocupo com meus filhos, minha saúde, morrer.
Meu emprego, a economia, ter um ataque do coração, segurança, a felicidade do meu esposo ou esposa, estarei fazendo o que é certo, ter um filho sadio se estiver grávida, preços, acidentes, com o que os outros poderão pensar, meu peso, dinheiro, meu carro enguiçar, minhas contas, a morte de meus pais, ir para o céu e se Deus não existir, preocupar-se com o tempo, envelhecer, voar, virgindade da minha filha, falar diante de grupo de pessoas, ir à cidade quando meu marido não telefona, e talvez a razão mais neurótica de todas, por não ter nada com que me preocupar. Simplesmente não posso me sentir em paz quando tudo parece estar bem. Eu me preocupo com o fato de não saber o que vai acontecer depois. Esta é a folha coletiva de preocupações das pessoas em nossa cultura. Você pode atribuir notas de preocupação a cada uma daquelas que parecem ter mais aplicação ao seu caso. Somar os pontos e não importa qual seja o seu resultado, ainda assim será igual a zero. As razões psicológicas para escolher a preocupação. A preocupação é uma atividade do momento presente, assim pelo fato de manter sua vida imobilizada em razão de um tempo futuro. Você é capaz de escapar ao presente e ao que quer que seja que o ameaça. Por exemplo, passei o verão de 1974 na Turquia ensinando e escrevendo um livro sobre terapia. Minha filha de 7 anos de idade estava nos Estados Unidos com a mãe dela. Embora eu goste de escrever, também acho que essa atividade é difícil. Transmite um profundo sentimento de solidão e exige uma grande dose de autodisciplina. Eu ficava sentado diante da máquina de escrever, com o papel colocado no lugar, as margens marcadas e de repente meus pensamentos iam direto para a pequena Tracy Lynn. Imagine se ela sai de bicicleta pela rua e não olha. Espero que esteja sendo vigiada na piscina, porque tem uma tendência a ser afoita. Antes que eu percebesse, 1 hora tinha se passado e eu a tinha gasto em preocupação. Aquilo tudo era em vão, naturalmente, mas era mesmo? Enquanto eu pudesse passar meus momentos presentes me preocupando, não tinha que lutar com a dificuldade de escrever. Na verdade, uma tremenda justificativa. Você pode evitar ter que correr riscos usando sua preocupação como a razão para a imobilidade. Como é que você poderia agir se está preocupado com o problema do momento? Não posso fazer nada, simplesmente estou preocupado demais com tal coisa. Esse é um lamento comum e com um resultado que o mantém inativo e evitando o risco da ação. Você pode se definir como uma pessoa interessada na medida em que se preocupa. Preocupação prova que você é um bom pai, ou um bom marido, ou um bom qualquer outra coisa. Um dividendo e tanto, embora desprovido de sadio raciocínio lógico. A preocupação é uma justificativa fácil para certos comportamentos autodestrutivos. Se você tem excesso de peso, sem dúvida alguma, come mais quando está preocupado. Daí ter uma razão sensacional para se apegar ao comportamento preocupado. Da mesma forma, você se vê fumando mais em situações de preocupação e pode usar a preocupação para evitar deixar de fumar. Esse mesmo sistema de recompensa neurótica aplica-se a áreas tais como casamento, dinheiro, saúde e tudo mais. A preocupação ajuda você a evitar as mudanças. É mais fácil preocupar-se com dores no peito do que correr o risco de descobrir a verdade e então ter que lidar imediatamente consigo mesmo. Sua preocupação o impede de viver. A preocupação pode causar úlceras, hipertensão, câimbras, tensão causadora de dores de cabeça, dores nas costas e outras reações afins. Embora tais reações não pareçam ser compensações, resultam em considerável atenção da parte das outras pessoas e justificam também muito alta piedade. E há pessoas que preferem ser lamentadas a se sentirem realizadas. Agora que você compreende o sistema de apoio psicológico para a sua preocupação, pode começar a planejar alguns esforços estratégicos para libertar-se dos incômodos isentos causadores de preocupação que vicejam neste ponto fraco. Algumas estratégias para pôr fim à preocupação. Comece a encarar seus momentos presentes como tempo para viver, em vez de se deixar obcecar pelo futuro. Quando verificar que está preocupado, pergunte a si mesmo: o que eu estou evitando agora? Gastando este momento com preocupação. Aí então comece a enfrentar o que quer que esteja evitando.
O melhor antídoto para a preocupação é a atividade. Um cliente meu, que sempre fora muito inclinado a preocupar-se, contou-me o recente triunfo que conseguira sobre a preocupação. Ele estava numa estação de férias e certa tarde fora andando até a sauna. Lá encontrou um homem que não conseguia tirar férias de suas preocupações. O outro homem enumerou todas as coisas sobre as quais o meu cliente deveria estar se preocupando. Mencionou a bolsa de valores, mas disse que não valia a pena incomodar-se com as flutuações a curto prazo, porque em 6 meses haveria virtualmente um colapso e com aquilo sim é que realmente deveriam ficar preocupados. Meu cliente tomou ciência de tudo com que deveria se preocupar e depois saiu. Jogou tênis durante 1 hora, jogou bola com algumas crianças, participou com a esposa de uma partida de ping-pong, de que ambos gostaram, e finalmente, cerca de 3 horas depois, voltou para um banho de chuveiro e uma sauna. Seu novo amigo ainda estava lá, se preocupando, e começou novamente a enumerar mais razões com as quais deviam se preocupar. Enquanto ali estivera, meu cliente havia passado seus momentos presentes de maneira excitante e viva, ao passo que o outro homem consumira os seus em preocupação. E nenhum dos dois homens, com seu comportamento, influíra no mercado de valores. Dê a si mesmo períodos cada vez menores para se preocupar. Fixe 10 minutos pela manhã e 10 de tarde como seus espaços para preocupação. Utilize esse período para se angustiar com todo o desastre potencial que consiga encaixar nessa fração de tempo. Faça uma lista de tudo com que se preocupou ontem, na semana passada e mesmo ano passado. Verifique se qualquer de suas preocupações resultou em algo produtivo para você. Simplesmente preocupe-se. Veja se essa atividade é alguma coisa que você possa demonstrar quando se sentir tentado a preocupar-se. Isto é, pare e volte-se para alguém e diga: preste atenção em mim, vou me preocupar. Os outros ficarão confusos, uma vez que você provavelmente nem mesmo saberá demonstrar o que faz tão bem e com tanta frequência. Faça a si próprio esta pergunta eliminadora de preocupação: qual é a pior coisa que poderia acontecer a mim ou a eles? E qual é a probabilidade de sua ocorrência? Você vai descobrir o absurdo de se preocupar dessa maneira. Escolha deliberadamente agir de alguma forma que esteja em direta oposição às suas habituais áreas de preocupação. Se você economiza compulsivamente para o futuro, preocupando-se sempre com a necessidade de ter bastante dinheiro para o dia de amanhã, comece a gastar seu dinheiro agora. Faça como o tio rico que escreveu em seu testamento: sendo um homem de juízo, gastei todo o meu dinheiro enquanto vivi. Comece a enfrentar seus medos com o pensamento e comportamentos positivos. Uma amiga minha recentemente passou uma semana numa ilha ao largo da costa de Connecticut. A mulher gosta de fazer longos passeios a pé. E logo descobriu que a ilha estava cheia de cães que viviam soltos. Ela decidiu lutar contra o medo e a preocupação de que eles a pudessem morder, ou mesmo estraçalhar-lhes os membros, o que seria calamidade total. Levava uma pedra na mão e decidiu que não mostraria nenhum sinal de medo quando os cães se aproximassem. Recusou-se mesmo a diminuir a marcha quando os cães rosnaram e vieram correndo na direção dela. Quando eles avançaram e encontraram alguém que se recusava a recuar, desistiram e saíram correndo. Embora eu não esteja advogando um comportamento perigoso, creio realmente que um desafio claro ao medo ou à preocupação constitui a forma mais eficaz de erradicá-los de sua vida. Reflexões finais sobre preocupação e culpa. O momento presente é a chave para a compreensão de suas atividades de culpa e preocupação. Aprenda a viver agora e não desperdice seus momentos atuais em pensamentos imobilizadores sobre o passado ou o futuro. Não há outro momento para viver, a não ser o presente, e todas as suas fúteis culpas e preocupações são sentidas neste fugídio agora. Lewis Carroll, em Alice do Outro Lado do Espelho, falou sobre o problema de viver o presente. A regra é: complicação para amanhã, complicação para o ontem, mas nunca complicação para hoje. Mas alguma vez deve haver complicação para hoje, objetou Alice. E que tal é como você? E que tal é com você? Alguma complicação para hoje? Se elas têm que ocorrer em algum momento, que tal agora? Sigamos para o capítulo 6.